A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo 23, verso 4. Um salmo bem conhecido. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que promessa maravilhosa, que ainda que a gente passe por um vale chamado Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quero falar de 7 coisas no Salmo 23, verso 4. Primeiro, o vale. Sabe, não é sempre que nós estamos no monte mais alto, na presença de Deus. Há momentos nesta vida que nós passamos por um verdadeiro vale. Quem sabe você está passando num vale. Mas sabe o que é bom? É que Deus não é Deus só dos montes, como quando o povo de Israel saía à batalha e alguém dizia, eles ganharam porque Deus é Deus dos montes, vamos para o vale. Não, Deus é Deus também dos vales. Ele promete estar conosco nos vales de nossa vida. A segunda coisa que nós encontramos nesse verso é a sombra. A sombra não é exatamente a imagem real das coisas. A sombra, ela se forma devido quando o sol bate nos nossos corpos, então forma a sombra. E a sombra não é exatamente a realidade das coisas. Muita gente fica vendo sombra e não vê a realidade. Hebreus 8:5 diz assim, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Muitas das coisas que Moisés fez, o tabernáculo, os sacrifícios, eram sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado para acabar o tabernáculo. O tabernáculo era sombra de algo celestial, porque foi dito, olha, faz conforme tudo o modelo que no monte se te mostrou. A sombra não é bem a realidade. Mas vamos falar do terceiro elemento, a morte. A morte é o último inimigo que nós havemos de vencer. 1 Coríntios 15, 26 diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós vamos todos enfrentar esse último inimigo e podemos enfrentar sozinhos ou com alguém que venceu a morte. Esse alguém é Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A quarta coisa é a presença. A presença de Deus é muito importante. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 33, verso de número 15, Moisés orou a Deus e diz, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés privava pela presença de Deus. Que eu e você prive pela presença de Deus, que nós queremos a presença de Deus. A quinta coisa que encontramos é a vara. A vara normalmente é correção. Provérbios capítulo 22, versículo de número 15, fala da vara da correção. Quantos de nós precisamos dessa vara? Hoje fala levar os filhos para o psicólogo. Olha, no tempo da Bíblia, o psicólogo era uma boa varada. Provérbios 22, verso 15 diz, a estutícia está ligada ao coração do menino, ou seja, a tolice, a estutícia. Mas a vara da correção afugentará dele. A vara afugenta a tolice e a estutícia. A outra coisa que aparece aqui, a tua vara e o teu cajado.
cajado é diferente. A vara serve para correção. O cajado serve para condução. Quando a ovelha se desviava, o cajado tinha aquela curva e servia para condução. O povo de Israel, quando celebrou a Páscoa, e nós estamos chegando na semana da Páscoa de novo, Êxodo 12, 11 diz: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, vosso sapato no pé e o vosso cajado na mão. Cajado, condução. E, por último, o consolo. A tua vara e o teu cajado me consola. Isaías, capítulo 40, verso 1, diz a palavra de Deus: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O Espírito Santo é o grande consolador. 7 coisas no Salmo 23, verso 4. O vale, a sombra, a morte, a presença, a vara que nos corrige, o cajado que nos conduz e o consolo de Deus. Amém? Aprenda sobre esses 7 objetos. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique na foto redondinha, vá no playlist e ali você encontra um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.